Muito boa noite, Brasil. Estamos entrando no ar com mais uma live sobre nossos temas aqui de alto interesse a todas as pessoas que acompanham o canal Dr. von Millen do YouTube, também no Facebook, em 2 canais, e em outras mídias sociais. Eu tenho a grata satisfação hoje de receber novamente um já amigo, que é a segunda vez que está comigo, o Dr. Celeno Glauber de Jesus Silva, um nome que tem poder, Dr. Celeno. Muito bom nome para médico, né? Tem graduação em medicina pela Universidade Federal do Pará, um estado que eu adoro estar, tenho muitos amigos em Belém do Pará, é especialista em cirurgia vascular, radiologia intervencionista e angiorradiologia. Mestre em Ciências e doutorando em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo, coordenador-geral da residência médica e estágios do Hospital de Clínicas de Itajubá, em Minas Gerais, de onde nos fala. Coordenador médico do Centro Cirúrgico do Hospital de Clínicas de Itajubá e editor científico da revista Ciências em Saúde. Dr. Celeno, um grande prazer em recebê-lo novamente aqui no canal para conversarmos hoje sobre doenças arteriais. Opa, boa noite a todos. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer falar aqui no canal. E estamos aqui para tirar algumas dúvidas, né? Falar algumas coisas de um tema que às vezes não aparece muito, mas é muito frequente, muito comum. É mais comum que muitas pessoas imaginam, viu? Então a gente vai tentar falar um pouquinho desse assunto aí. Pois é, na minha área, a reumatologia é quase onipresente, assim, não passa dia que eu não fique preocupado com o sistema arterial, o sistema de condução do sangue, né? Não apenas porque existem algumas obstruções, que nós vamos falar hoje, causas, os elementos que envolvidos, os sintomas, mas também pelas inflamações que podem acontecer nas vasculites, as inflamações desses mesmos vasos, que muitas vezes têm como base fenômenos de autoimunidade, que muitas doenças sistêmicas, ou seja, que pegam o organismo inteiro, são vistas pelo reumatologista. Então, para mim, doutor Celeno, um grande prazer em recebê-lo e voltar a aprender consigo esses conceitos fundamentais que nós vamos traduzir para o público leigo, com certeza vai ser de grande valia. E eu gostaria de imediato de lhe perguntar sobre a situação do sistema circulatório mesmo. O senhor poderia nos dizer como é que funciona, mais ou menos, esse sistema, o que faz o coração, como é que o sangue volta para o coração, já que ele tem que circular num sistema fechado? Muitas pessoas não entendem, né, como é que isso funciona. Perfeito. Eu acho que isso aí é a base para a gente conversar hoje, né? Porque não só o público leigo em geral, eu vou até arriscar, às vezes até alguns colegas da área biomédica têm certa dificuldade de entender essa parte circulatória. E você só acaba entendendo depois que você... Não basta estudar no papel, né? Você tem que vivenciar, ver, né? Você falou da analogia com a reumatologia, é como se nós da cirurgia vascular cuidássemos dos grandes vasos, né? E vocês cuidam dos microvasos quando eles têm problemas. Obviamente, algumas doenças acabam se juntando, né? Tem coisas que a gente vê junto com a reumatologia, tem coisa que é mais da nossa área, tem coisa que é mais de vocês. Quando a gente vai falar do sistema circulatório, a gente está pensando o seguinte: a gente tem um líquido fluido para circular no nosso corpo, né? E ele tem que começar num lugar, chegar num destino e voltar para a origem para começar a circular. Então, assim, vocês conseguem ver na figura do lado, que é uma figura, puxa, uma complexidade de vaso, né? Vocês podem ver no meio do tórax tem o nosso coração e a partir dele, vamos começar do coração, né? Ele bombeia sangue para levar nutrientes, oxigênio para os tecidos, né? Através de quê? De grandes vasos chamados artérias. Então, artérias são vasos sanguíneos que tem uma camada, né? Ela tem uma espessura específica que leva sangue sobre alta pressão, é um sangue pressurizado, para órgãos de destino, para o cérebro, para o rim, para a pele, para músculo, osso e todo o resto. Uma vez chegando nesse destino, né, é feita a troca de nutrientes, é feito a passagem de oxigênio, né, então vai dar um pouco de oxigênio, vai receber em troca um pouco de gás carbônico,
Não é tão simples assim, mas é basicamente isso. E o sangue tem que voltar para o coração, né? Mais especificamente para o pulmão. Ele volta por onde? Pelas veias. Então é muito comum as pessoas confundirem artéria com veia, acham que tudo é vaso. Então a artéria é o sangue pressurizado, oxigenado, né? Vamos dizer limpo, entre aspas, o sangue todo limpo, mas e o que volta é a veia. Eu faço uma analogia às vezes com o paciente para ele entender. É como se a artéria fosse água potável que vem do cano da rua, chega para as nossas casas, né? Na pia seria onde faz a troca, e a veia é o esgoto, vamos dizer assim, né? O que está levando o sangue de volta. Se a gente pular para o próximo slide, Carlos, eu acho que a gente Sim. fez um slide na sequência, que a gente pode detalhar um pouquinho melhor isso, né? Então, o que compreende o sistema circulatório? E hoje a gente vai tentar falar desse vermelhinho que está aí, que são as artérias. Então, o sangue, ele passa pelo coração, né? Através das artérias, ele leva até os tecidos, onde é os chamados capilares sanguíneos, onde vai ser a troca, né, de substâncias. Esse sangue que dá oxigênio, ele volta com menos oxigênio, mais rico de gás carbônico, e ele volta pelas veias para passar para os pulmões. E nos pulmões vai haver inversão. Então, o gás carbônico ele vai ser expelido para a atmosfera por meio da ventilação, da respiração, e ele vai ser reoxigenado e volta a ficar nutrido novamente com oxigênio e começa o ciclo tudo de novo, tá bom? Então, onde está vermelhinho é um sangue de maior pressurização, o sangue oxigenado, e o que está azul é o sangue que está voltando. Doutor Celeno, como é que funciona a situação de retorno? Porque a ida a partir do coração, aqui no meio, a gente entende que é uma bomba, né? Vai se contraindo e, com isso, forma a pressurização, como muito bem disseste. Mas como é que funciona para retornar dos tecidos periféricos até o coração, muitas vezes contra a gravidade, inclusive, que a pessoa está de pé? E como é que funciona para voltar esse sangue que foi até os pulmões para ser oxigenado, retornando ao coração para depois ir novamente para todos os tecidos periféricos? Já que não existe bomba nas nossas mãos, não existe bomba tipo coração nos pés, e também não tem bomba nos pulmões, doutor Celeno. Que mágica é essa? Existem vários fatores que levam a esse retorno, né? Vamos falar, por exemplo, das pernas, que é o mais crítico, né? Como é que faz para o sangue que chega lá no dedão do pé, voltar para o pulmão, né? E o cara em pé, ele vai vencer a gravidade como? Então, basicamente são três fatores. Você tem a própria aspiração por pressão negativa da caixa torácica e do coração, né? Então, à medida que o coração vai batendo, ele empurra para frente, ele suga, vamos dizer assim, o sangue, né? Ele cria uma pressão negativa na caixa torácica, então já puxa. Outra coisa, assim como puxa o ar, puxa também sim, o sangue. exatamente, puxa o sangue, mas é uma questão mais de bombeamento do coração, né? Obviamente que se você respira muito fundo e expira muito fundo, você vai alterar a velocidade com que esse sangue chega. Então, se você acaba fazendo uma expiração maior, você, teoricamente, se aumenta a pressão de caixa torácica, você até modifica o jeito como ele vai subir. Mas isso não é o mais importante. Por exemplo, para poder o sangue subir das pernas, o que realmente conta muito é a pressão que a própria musculatura cria nos vasos, nas veias da perna. Então, por isso que a gente fala, às vezes o paciente, ele é sedentário, ele fica o dia inteiro sentado, então trabalha em pé, não faz musculação, não faz fortalecimento e começa a ter dor na perna. Ele dói a perna e incha. Por quê? Porque o sangue começa a reter. Ele chega no final do dia, a perna está inchada e ele tem essa dificuldade porque a musculatura não está habituada. Uma pessoa ativa, que anda, que faz atividade física, às vezes ele até tem varizes, mas ele não sente dor nem edema, porque o sangue está conseguindo subir de forma melhor. E a outra função, a outra coisa que influencia é a própria pressão do capilar. Então, por mais que o sangue passe pela artéria, chegue no capilar, quando ele chega na veia, ainda tem uma pressãozinha residual, então consegue empurrar um pouquinho. Então, é a somatória desses três, né, que influenciam mais.
Obviamente que o sangue, por exemplo, está no cérebro, ele é muito fácil de descer para o coração, o trajeto é muito pequeno, né? E a gravidade ajuda. Na perna é um pouquinho mais difícil. Mas é mais ou menos assim que funciona. É uma complexidade de pressões e vasos, né? Às vezes a gente atende, Carlos, engenheiro hidráulico em consulta, e eles juram que eles entendem como funciona o sistema circulatório. Eu rio, porque eu falo, não é a mesma coisa, entendeu? É um pouquinho mais complicado do que aparece na física. Já que nós estamos falando em engenheiro que acha que entende, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta, então, que me veio à mente agora. Se nós estamos deitados, nós podemos estar acordados, lendo um livro, quem sabe até vendo televisão, que não é muito recomendável para a coluna ver TV na cama. Mas como é que funciona quando a gente fica de pé a partir da posição sentada ou a partir da posição deitada? Porque no momento que a gente sobe, imediatamente essa pressão que deveria jogar o sangue lá para o cérebro, em princípio, não é a mesma de que quando nós estávamos deitados, assim, eu imagino, né? Como é que o Sim. nosso sistema compensa essa subida que dura menos de um segundo, doutor Sereno, da posição deitada, por exemplo, para quando nós levantamos da cama? Por que nós não desmaiamos ao levantar, em outras palavras? Alguns desmaiam, aí é que tá, né? Algumas pessoas e alguns idosos, por exemplo, a gente vai fazer um exame clínico simples, eles estão deitados na maca e você pede para ele levantar. Aí você avisa, olha, levanta devagar, porque ele não dá tempo de compensar. Como é que ele vai compensar? Ele vai basicamente aumentar a frequência cardíaca, ele vai fazer uma contração dos vasos periféricos, vai aumentar a pressão para compensar, e ele vai contrair musculatura de membro inferior para ejetar esse sangue que estava acumulado na perna e voltar para a região anterior. Porque a prioridade do organismo é manter circulação cerebral, é o que faz a pessoa ficar acordada. Se você, por algum motivo, o organismo não precisa ficar o tempo todo com sangue na perna, consegue ficar algum tempo sem, mas sem sangue no cérebro ele desmaia, né? E acontece muito isso. Se você levanta muito rapidamente, você tem uma hipotensão postural, que é o nome, e a pessoa simplesmente fica tonta ou até cai no chão. Tudo isso por incapacidade de compensação. Mas o organismo, né, não o humano, né, a gente, vamos dizer assim, hoje nós somos a obra-prima da natureza em relação à complexidade. Mas outros animais têm também essa função. Então essa máquina foi sendo aprimorada ao longo de milhões de anos e ela consegue se adequar muito bem ao meio, né? Então a gente tem sistemas complexos que fazem regulação de pressão e a gente não precisa pensar, isso é tudo automático, né? A gente tem que aproveitar a nossa vida e o organismo faz a parte dele. Perfeito. Doutor, vamos falar um pouco sobre obstruções das artérias, porque enquanto o sangue está fluindo, aparentemente está tudo bem, a gente nem se dá conta, né? Quando muito bem falaste, a gente não precisa pensar para o coração bater, a gente não precisa pensar e comandar para ter circulação para a periferia, para as mãos, para os pés. O sistema, o corpo humano todo tem um sistema de fazer com que haja mais sangue quando a gente está correndo, os músculos precisam mais sangue, ou até quando o intestino precisa mais sangue, depois de nós termos uma alimentação. Tudo isso é automático, né? Mas aqui o senhor nos mandou umas ilustrações demonstrando a possibilidade de haver obstrução do sangue. Vamos dialogar um pouco sobre isso, doutor. O que seria essa aterosclerose? Bem, é importante as pessoas lembrarem que a aterosclerose é um processo de envelhecimento, vamos dizer, natural da gente, né? Hoje as pessoas morrem muito devido a complicações da aterosclerose. E eu falo para os pacientes, né? Eles falam assim, puxa, mas a gente não tinha isso, a gente está tendo... É porque hoje as pessoas morrem, vamos dizer assim, de velhice. Morrem por evolução da doença aterosclerótica. A doença aterosclerótica é responsável por AVC, né, pelo derrame, e pelo infarto. São as principais causas de mortalidade das pessoas, de mortalidade não natural, né? Perdão, de morte natural são as principais. Por que não se morria antes disso? Porque se morria de infecção, porque tinha trauma de guerra, porque não tinha vacina, não tinha água encanada. Então, hoje as pessoas vivem mais e elas acabam sofrendo por doenças de envelhecimento.
A aterosclerose, se você for ver em livro de patologia, ela começa na adolescência. 20, 30 anos, já começa acúmulo de placa de gordura, não placa em si, mas algum acúmulo de algumas substâncias no interior das artérias. Então, a aterosclerose nada mais é que um processo inflamatório complexo, tá? A gente não vai poder explicar o que é aterosclerose numa live dessa, né? Ela é estudada, existem congressos de aterosclerose no mundo. São vários especialistas que cuidam disso, os vasculares, cardiologistas, endocrinologistas, geneticistas, né? Mas, resumindo, é a formação de placas de gordura associada muitas vezes à calcificação, a algum tipo de célula que fica dentro, e ela, no final das contas, pode causar obstrução da circulação. Então, aquela artéria bonitinha que era para levar sangue a determinado tecido, a coronária para irrigar o coração, a carótida para levar sangue para o cérebro, uma artéria que vai nutrir o rim ou que vai nutrir a perna, ela sofre de um estreitamento e vai levar menos sangue para aquele tecido. Ou, em algumas vezes, essa placa que ela está estável, ela se rompe. Ela forma como se fosse uma fissura e forma um coágulo dentro dela, assim, de uma hora para outra, tá? E essa artéria, ela entope imediatamente. Então, você pode ter casos em que o sangue está passando pouco e criando um sintoma, ou às vezes ele pode entupir instantaneamente e formar uma obstrução imediata, colocando em risco, né? Os infartos são assim, né? Infartos do coração. Você tem uma artéria que está parcialmente entupida e essa placa de gordura, ela sofre um processo inflamatório, ela rompe, ela forma coágulo agudo e fecha aquela artéria daqui para frente. Então, a aterosclerose é uma doença sistêmica, a gente não fala que o paciente tem aterosclerose só num determinado local. É da cabeça aos pés. Só que ele está sendo manifestado naquele momento em determinada área do corpo. Então, por exemplo, teve um derrame devido a uma placa de gordura. Mas minha doença está só aqui na carótida? Não, está no corpo inteiro. Se pesquisar, vai achar placa de gordura em determinado ponto. Tá? Mas a gente vai falar mais para frente que a gente não vai tratar qualquer placa que aparece, né? O tratamento da aterosclerose, para começo de conversa, ele é clínico. Ele é controle dos fatores de risco para manter a pessoa assintomática. Apenas alguns casos é que são submetidos a algum tratamento de intervenção. Doutor Celeno, então, se eu entendi bem, se eu pegar a perna desse paciente aqui, está se formando esse trombo na parede, está tendendo a diminuir, ainda não obstruiu, está tendendo a diminuir o fluxo. Se eu pensar na perna, ou se eu pensar no coração desse paciente, aqui é uma artéria coronária do coração ocorrendo o fenômeno de arteriosclerose, eu queria lhe perguntar se é exatamente o mesmo fenômeno e se quem tem esse grau de obstrução no coração tem o mesmo grau de obstrução na perna, ou no rim, ou na carótida, ou é variável essa apresentação dentro do paciente? Pode ter uma artéria normal, começa aqui da esquerda, digamos nos rins, e pode ter uma outra super alterada no coração, ou é uma doença que sempre é difusa, igual em todo o corpo? Vai depender de muito fator. Nenhum paciente vai ter uma distribuição exatamente igual ao outro. Isso é impossível, né? A gente tem muita artéria e muitas combinações e muitos graus para poder ter pessoas com a mesma distribuição. Geralmente, artérias dos braços, artérias assim, do braço, do antebraço, algumas artérias intestinais, elas costumam ser mais preservadas. Artérias de pulmão, geralmente elas não sofrem tanto com aterosclerose. Agora, carótida, ela é mais afetada. Coronária, por isso que se infarta e tem muito derrame também. A aorta, que é a artéria principal, que sai do coração e a partir dela se distribui sangue para o resto do corpo, né? Eu brinco com os pacientes que eu falo que a aorta é o cano que sai direto da caixa d'água, aquele cano de alta pressão cheio de parafuso, né? E ela sofre muito. Então, você não necessariamente tem todos os vasos acometidos. Se você fizer uma análise microscópica, provavelmente você vai achar um pouco de aterosclerose numa artéria que visualmente não é tão acometida, mas macroscopicamente, às vezes você pode ter uma outra mais afetada. Agora, se você tiver muito fator de risco associado,
é um diabético, tabagista, hipertenso, 70 e poucos anos, que não se cuida, tem uma genética forte. Se você for ver um cara desse, provavelmente ele tem placa de ateroma espalhado pelo corpo inteiro, né? Obviamente que tem muitos desses que são completamente assintomáticos. Eles estão lá, dando a vidinha deles, não descobriram nem nada. Uma outra, pum, a perna entope, infarta, né? O rim para de funcionar. Então, a evolução muitas vezes é muito rápida, né? Muito abrupta, e às vezes ela dá alguns sinais, né? Às vezes o paciente começa, eu estou andando, subindo uma escada, dói o coração. Aí é por quê? Porque está chegando menos sangue na hora que precisa. Então são sinais indiretos que pode estar levando menos sangue. Mas a doença ela é difusa realmente, e em alguns pontos costuma dar mais problema. Doutor Celeno, só para deixarmos bem claro para o público leigo, no momento que obstrui, então, completamente, o senhor fala, dá o infarto, dá o derrame, obstruiu na perna. Eu queria que o senhor nos dissesse que tipo de sintoma dá, por exemplo, na perna, e por que acontece esse sintoma? O que tem de tão importante no sangue que, quando ele para de circular, é um problema? Corre o médico, corre a enfermeira, tem que ir direto para o hospital, tem que intervir. O que contém o sangue que faz com que hajam tantos sintomas e seja uma emergência médica? Quando você interrompe a circulação de determinada área, você está criando hipóxia, você está criando uma baixa concentração de oxigênio. A célula, ela está acostumada a trabalhar recebendo oxigênio. É como se você cortasse o combustível dela, ela tem que dar um jeito para achar outros combustíveis, né? Então, ela começa a procurar outras fontes que, em alguns lugares, algumas determinadas regiões, não vai suprir adequadamente. Nós somos seres que respiramos o oxigênio. A gente precisa de oxigênio para sobreviver. A gente não é aquelas bactérias que dependem de enxofre. Então, os organismos no nosso planeta dependem de oxigênio. Cortou oxigênio, acabou. Então, a dor que geralmente dá naquele local onde falta oxigênio é porque você, na hora que cessa o oxigênio, você vai gerar um estímulo nervoso, o nervo ele começa a sofrer por falta de oxigenação, existe também liberação de substâncias, essas substâncias elas criam sensação de dor também, né? E o próprio acúmulo de gás carbônico na região também vai gerar dor. Então também é uma série de fatores que faz isso. Quando o paciente, por exemplo, tem um derrame e vamos dizer que um coágulo se forma no coração, esse coágulo se solte e acaba entupindo uma artéria dentro da sua cabeça. A gente chama de embolia isso, né? É um coágulo que se desprendeu e ele foi para algum lugar e, porventura, ele foi para o cérebro. Não vai doer, porque o cérebro não tem terminação nervosa. Mas, por exemplo, se infarta, né, uma determinada área do coração, ele vai doer, porque tem como ter sensação nervosa aqui. Se é na perna, é pior ainda. A perna tem muita sensação nervosa. Então, entope uma artéria da perna, ele vai sentir que o pé está gelado, frio e doendo de uma forma brutal, né? Então, dependendo de onde vai... Tem alguns lugares em que não cria tanta dor, depende do paciente, mas você pode ficar com a mão pálida, às vezes faz uma embolia, ou seja, faz uma obstrução arterial na artéria do braço. Ele pode sentir dor, mas às vezes a mão vai ficar fraca, vai ficar com formigamento, né? Então, tem vários sintomas associados. E aí é da prática clínica você bater o olho e reconhecer. Eu vou falar uma coisa, viu, Carlos? A gente já tem tanta experiência em detectar a clínica de determinada situação que a gente até prescinde de alguns exames para poder confirmar. A gente palpa pulso, vê a queixa do paciente e fala, olha, isso aqui aconteceu isso, né? Para a gente é bem claro isso mesmo. Então, quando obstrui uma artéria, não é tão difícil fazer o diagnóstico, é claro, para o especialista que está acostumado, né? Sim. Quem não é especialista tem uma dificuldade muito grande. Por exemplo, se você tem obstrução da artéria do intestino, fica bem difícil. Você tem sinais indiretos, mas são situações gravíssimas em que, se você demora um pouco para intervir, quando você vai ver, o intestino está sem vida mais. Você simplesmente cortou a irrigação do intestino. É tão grave que, às vezes, não tem o que fazer. Esse paciente vai evoluir a óbito, porque não deu tempo. Na perna, muitas vezes você tem uma obstrução arterial aguda por várias causas. Aqui eu não estou nem falando exatamente das causas, né? Tem muitas causas que podem causar uma obstrução de perna.
E às vezes chega o paciente com a perna inviável, porque já demoraram muitas horas, ou às vezes até dias, para ele procurar o médico. Aqui no Brasil é muito comum, porque o acesso ao médico especialista ou um hospital de referência, e em grandes centros é fácil, né? Enfrenta a fila, mas você tem um acesso. Em cidades pequenas, você tem que se deslocar 50, 100 quilômetros, às vezes, para achar um médico. E às vezes chega, a única solução que a gente tem é amputar o membro, porque é um membro inviável, né? O coração é complicado, você não vai tirar um pedaço do coração que infartou. Esse paciente muitas vezes ele falece. Se ele não tiver tempo de chegar num centro que possa fazer um cateterismo de urgência e abrir aquela artéria que está entupida, né? E isso são os sobreviventes que chegam ao hospital, porque tem muita gente que tem aqueles infartos fulminantes e morre em casa. E todo mundo Morre, sabe que existe isso, né? morre até durante a noite, né? Morre dormindo à noite e a gente não tem como prever. Então, os sobreviventes, eles acabam realmente chegando ao hospital, a gente tenta fazer alguma coisa. É importante deixar bem claro esses sintomas todos, essas situações, os diversos leitos vasculares, como a gente chama, né, na medicina, porque o doutor Celeno está nos chamando a atenção, porque são verdadeiras emergências médicas e devem ser tratadas, reconhecidas como tal, em ambiente hospitalar, então, né, doutor Celeno? Não adianta dar um remedinho, mandar para casa e voltar no outro dia, tem que agir. E nós vamos chegar na fase de tratamento aqui na nossa apresentação. O que eu acho importante também, o que eu não quero também é criar pânico, né? Porque, por exemplo, eu senti uma dorzinha na minha panturrilha, dói quando anda, dá uma beliscadinha, quando eu levanto a perna piora. Isso raramente isso não é dor circulatória, né? Pode ser uma dor muscular, uma distensão. Agora, dores persistentes, de grande intensidade, né? Incapacitantes, que são agudas, abruptas, principalmente em paciente mais idoso, de meia idade para frente, com fator de risco, tem que pensar em obstrução arterial. E a gente, infelizmente, pega muito paciente que se recusa em um médico, né? Com a pandemia virou um estresse muito grande, porque as pessoas têm medo de ir ao hospital ainda. E eu falo para eles, olha, gente, tudo bem, tem o Covid, mas tem as outras doenças que estão matando também. O infarto mata mais até, né? Então, se você deixar de procurar numa situação grave por medo de outra, você não vai evoluir bem. Então, dores intensas, persistentes, né? Que não cessam e realmente o membro fica frio, fica pálido, isso é uma urgência médica, tem que procurar imediatamente. E nós temos como prevenir isso. Esse seu slide nos diz o seguinte: prevenção baseada na detecção do problema da aterosclerose, sem sintomas ainda, para redução Sim. da chance de haver esses problemas, essas complicações que nós falamos até agora, né? Isso é uma coisa que quem, inclusive, lida bastante é o clínico geral, o cardiologista, ou então, por exemplo, o geriatra. Porque são médicos clínicos que eles têm um papel de ajudar no controle de fator de risco. Então, eles são capazes de detectar se o paciente está com colesterol aumentado, se ele está com uma placa de gordura na carótida, se ele tem algum sintoma mais manifestado de aterosclerose, ou então apenas de uma questão de diagnóstico clínico. É um tabagista hipertenso. Poxa, esse cara tem alto risco de ter aterosclerose, então vamos tratar. Então, como você vê no gráfico, né? Isso é uma evolução da doença. O ideal é que as pessoas não cheguem a níveis avançados. É que eles tenham um certo grau de aterosclerose, que é normal do envelhecimento. Você não vai pegar um paciente de 80 anos e ele não ter nenhum grau de envelhecimento. É meio que contrassenso, né? Porque a gente quer que seja um envelhecimento normal e que não crie complicações. Obviamente que vão haver complicações, porque as pessoas acabam sofrendo de doenças, né? Mas como é que você vai fazer prevenção? Você vai controlar o diabetes, você vai dar uma meta de controle de diabetes, uma meta de controle de colesterol, meta de pressão, né? Não fumar, ele não pode ver nem propaganda de cigarro. Cigarro faz mal. E bota o cara para andar, fazer atividade física, né? Para ele deixar de ser sedentário, para ele não ficar obeso, ele tem que ter pelo menos um nível, né, de massa gorda, massa magra dentro do aceitável, para reduzir o máximo a chance disso acontecer. Agora, uma vez acontecendo um evento,
ou seja, um infarto, uma trombose arterial, aí muitas vezes entra a cirurgia vascular. Perdão, a nossa especialidade é meio que bombeiro, né? A gente entra para apagar o incêndio. Então a gente vai tratar quando já os sintomas já começam a se manifestar, que não é o ideal, né? Então, vocês trabalham muito com os cardiologistas encaminham para vocês e vice-versa, ou essa relação é eventual quando há uma complicação maior? A gente recebe muito paciente do clínico em geral, principalmente de cardiologista e endocrinologista, porque eles trabalham com hipertenso e com o diabético, né? Mas muitas vezes a gente recebe paciente que não está acompanhando com ninguém. E aí a primeira vez que ele vem é com a gente, porque o negócio já aconteceu, né? Então a gente pega um paciente, mas o senhor acompanha com algum especialista? Não, eu te acompanho com o médico do posto, mas ele passa um remedinho lá, não melhora muito o meu diabetes. Eu vim porque meu dedo agora está com uma gangrena, uma úlcera na minha perna. E aí você vai ver, esse paciente ele não tem aquele cuidado prévio, ele chega com uma glicose estourada, pressão mal controlada, chega já com insuficiência renal devido ao diabetes, né? E eu sempre falei, quando eu fui fazer residência médica, eu queria fazer cirurgia, né? E eu acabei entrando na cirurgia vascular, falei, não vou fazer clínica, geriatria, puxa, tratar de velho não é para mim, né? E não deu outra. E a maior parte dos pacientes que a gente trata é idoso. A gente tem que pedir perfil lipídico, ver se o TSH tá adequado, né? Lógico que eu não vou tratar isso, que não é muito da minha praia, mas pelo menos a gente faz uma estratificação. Tá? Claro. Eu acho que é importante todo médico tentar fazer o que o básico que um médico tem que fazer, né? Doutor Celeno, vamos fazer de conta que nós estamos no século XXI, a medicina está tão avançada que curou completamente a diabetes. Não existe mais diabetes. Seja lá qual o recurso que inventaram aí para isso. Que recurso, hein? Enquanto que diminuiria a sua clínica, os seus casos de obstrução arterial e complicações por doenças arteriais. Quase, putz, eu vou chutar 70, 80%. Com É tanto certeza. assim, é? É muito, muito. Porque o diabetes em si, ele vai indicar. O diabetes é uma doença muito complexa, né? E a gente depois pode até falar um pouquinho melhor dele. Ele envolve tanto acometimento de artérias, ou seja, o suprimento de sangue, mas ele afeta também a parte neurológica do membro, principalmente, e afeta também a parte imunológica, né? A parte de resposta a determinadas infecções. A gente, quando tenta explicar o que é uma fisiopatologia de o que a gente chama de pé diabético, né, que é uma entidade, uma síndrome muito conhecida para a gente demora um tempão, porque é difícil você explicar todos os nuances do pé diabético, né? Mas o diabetes envolve, assim, os principais fatores de risco para aterosclerose é tabagismo e diabetes. São os dois principais. Depois você vai ter hipertensão, dislipidemia, mais para frente você vai ter fator genético, obesidade, sedentarismo. Mas os top de linha por isso que eu falo, se eu pego um tabagista e diabético, eu falo, filho, não dá para, você tem que dar um jeito, vamos tentar parar isso, porque vir Tá, consulta desse jeito não vai resolver. tá cutucando a cobra curta com um bastão realmente muito curto, né? Nossa, é Tá uma palito cutucando de a cobra. fósforo só. E ligado ainda. Com certeza. Qual é, na sua experiência, em relação ao momento em que se formou para agora, e morando numa cidade no interior de um estado enorme, como é o estado de Minas Gerais, qual é a sua impressão de prevalência de tabagismo? Está igual a quando se formou? Está aumentando ou está diminuindo? Porque quando eu me formei, né, e eu fiz meus treinamentos, eu morava em São Paulo. Em São Paulo, você tem um certo grau de tabagismo, mas as pessoas trabalham, no trabalho elas não usam muito cigarro, é mais final de semana e coisa e tal. E você vê que o público que você atende é tabagista, mas é dentro do limite. Aqui no interior de Minas, especialmente, a taxa de tabagismo é brutal. Então as pessoas fumam muito mesmo, e eles fumam muito, não só cigarro de filtro,
mas eles olham muito de cigarro enrolado, eles chamam de palheiro, que não tem filtro. Então, o papelzinho, eles põem o tabaco, enrolam e mandam bala. Então, às vezes, já peguei paciente que fumava, acho que por dia, uns 20, 30 palheiros daquele. É praticamente a boca dentro do escapamento de um carro, né? E você vê que a pessoa ela é impregnada. Então, a gente pega a minha esposa, né, a doutora Melissa, que já teve a oportunidade de fazer live com você aqui, ela é especialista em ultrassonografia vascular. Então, ela sempre falou o seguinte: quando ela fazia ultrassom em São Paulo, ela fazia na agenda dos exames e tudo mais, tinha muito exame normal, que era pedido normal. Aqui em Itajubá, no sul, né, no interior, é raro você pegar um paciente idoso que não tenha placa de ateroma, que não tenha espessamento, né? Porque, além disso, você tem uma dislipidemia muito acentuada devido ao perfil alimentar. Então, muita gordura, né? Comida mineira já viu, né? Gordura demais, muita banha, muito porco. E você pega paciente que ele. Não sei se vocês sabem, mas o pessoal aqui, eles comem carne que é cozida na banha do porco. Eles Uhum. deixam, eles fazem. Então, assim, é uma gororoba danada e eles têm uma dislipidemia muito, muito apertada mesmo, né? Bem, não falta trabalho para mim, não posso reclamar, né? Existem campanhas específicas do governo do estado sobre os palheiros e se fumo em corda, ou Não isso aí é uma conheço. economia à parte que gera impostos para o governo também, e por isso, Não, quem sabe, não se mexe? não, o básico mesmo é o cigarro convencional, né? Mas eu citei Hum. o palheiro para mostrar o quanto que isso é difundido, né? Porque é barato. E as pessoas compram uma coisinha dessa, custa centavos, né? E é muito disseminado no interior realmente. Mas nunca vi nenhuma campanha, nada se encontra. Eu acho que é uma coisa muito cultural do mineiro e eu acho difícil tirar. Igual viola mineira mesmo. Ou comer queijo coalho aí. Queijo, é. É, maravilha. Eu queria lhe perguntar, então, se é isso aqui que o senhor vê nesses pacientes que nós estamos conversando e que fumam demais, que são diabéticos, dentre outros fatores de risco. Perfeito. Então, por exemplo, esse exame é uma. Esse exame é uma. Agora deixa eu me lembrar aqui. Eu acho que esse exame é uma reconstrução por anjo. Eu acho que é angiorressonância, né? Isso é uma angiorressonância, perfeito. É um exame de ressonância na qual você faz. É porque confunde muito de longe com angiotomografia. Mas isso é uma angiorressonância. E é feito o quê? É para fazer uma análise dos vasos sanguíneos. É todo mundo que tem que fazer um exame desse? Logicamente que não, tem suas indicações clínicas, né? Mas no caso, esse do da esquerda, onde tem a letrinha A, é um exame normal, né? Que eu não vou desenhar aqui exatamente, dar nome aos bois, né? Em cada vaso que vocês estão vendo, ele tem um nome específico. A gente tem que saber, porque a gente é especialista da área. Mas se vocês forem ver, existe uma continuidade de fluxo de sangue desde lá de cima até lá embaixo. É como se fosse o ramo principal que vai dando, né? O cano principal que vai dando os ramos para os seus locais. Quando você vai pegar do lado da direita, o B, você vê que não é a mesma coisa. Então, tem um pedaço, por exemplo, numa perna, né, que seria a perna direita, que a gente está mostrando, na verdade, as duas pernas, tem pontos de obstrução, em que o sangue, né, o contraste, ele tem áreas interrompidas. O do lado esquerdo, você pode ver, Carlos, que existe até um desvio, né? Esse negocinho que está passando do lado é uma cirurgia que foi feita, né? Isso é uma ponte de safena que foi feita para desviar o sangue, né? Esse é um paciente que já foi operado, inclusive. Então, o aspecto é esse. E se vocês olharem com muito detalhamento, vocês vão ver que tem uns pontinhos brancos dentro das artérias, talvez seja muito pequeno para ver. Mas isso é cálcio, é calcificação. Então, essas obstruções estão associadas à calcificação. Quando você vai abrir uma artéria dessa, é uma artéria dura, parece um pau. Você bate e ela realmente é endurecida. É diferente de uma artéria saudável, de um paciente jovem, que ela é mole, né? Ela é uma artéria mais flexível.
E a imagem é mais ou Doutor, menos essa que eu queria mostrar para vocês não, mesmo. tá bem claro a sua explicação e fica muito fácil de se ver que o sangue está vindo aqui da aorta, descendo, né, pela perna esquerda, chegou aqui no que seria o trajeto original e interrompeu Sim, completamente. Não se vê o sangue circular, ele só chega no pé e a gente vê as artérias novamente aqui, porque justamente tem essa ponte artificial que foi colocada e, pelo que eu vejo aqui, a técnica cirúrgica foi muito bem feita, porque o fluxo de sangue está excelente. É um trabalho do doutor Seleno, sem dúvida. Agora vem a minha pergunta. Primeiro foi o elogio, agora deixa eu perguntar. Vamos à perna direita aqui. Nós estamos vendo que ela chega até um ponto, existe um stop aqui, dali a pouco aparece sangue de novo, outro stop, ou seja, não há circulação, mas dali a pouco, como que por encanto, tem sangue correndo aqui. Por onde é que passou esse sangue, doutor? Se não é um tem nenhuma milagre. cirurgia feita. Nenhuma cirurgia. Quem operou isso foi o próprio organismo. Então vamos pensar uma Ah, coisa assim, vamos dizer que você esteja numa rodovia ou numa grande avenida de 4 faixas e de repente tem um acidente, né? E um amontoado de caminhão e carro, uma batida muito grande. Os carros vão passar por onde, Carlos? Eles vão dar o jeito deles. Eles vão passar pelo acostamento, eles vão pegar uma rua lá do lado, vão começar a vencer a obstrução para chegar no destino final, né? Obviamente que tem casos em que não tem escapatória e não tem onde escorrer o sangue. Aí é um desastre. Aí você vai ter uma fila de 20 quilômetros. Mas se você tem condições de desviar, os carros vão ter que chegar no destino. É o que acontece com a gente. Então, à medida que está se formando uma obstrução, o organismo vai criando o que a gente chama de circulação colateral. Ele vai criando vasos paralelos que vão tentar levar um pouco de sangue ao destino final. É a mesma quantidade de sangue? Não. Por mais que você tenha muito vasinho formando circulação colateral, eles mesmo assim não conseguem suprir o que seria a artéria normal, né? O diâmetro da artéria normal. Isso é uma questão de física, é uma questão de hidrodinâmica de como é o fluxo de sangue. Mas em alguns casos, é tanta circulação colateral que se forma que o paciente muitas vezes ele fica assintomático, né? Ou então ele vai ter dor para andar muitas distâncias. Em vez dele ter dor para poucas distâncias ou uma falta de circulação muito grave, ele é um cara que vai estar na vida dele bem. Ele vai falar: puxa vida, olha, eu tenho dor para andar mais de 2 quilômetros. Você tá ótimo, né? Uma pessoa que tem dor para 2 quilômetros, para a gente é praticamente de alta do consultório. Mas é a circulação colateral que forma isso. No coração é a mesma coisa. Às vezes o paciente tem um infarto numa artéria coronária principal e com o tempo ele forma circulação colateral dentro do próprio coração e é um paciente que assim infartou, nem soube e agora ele tem uma doença crônica, mas o organismo está dando conta do recado. Então é essa explicação. esse paciente tinha que tipo de sintoma que exigiu uma cirurgia? Não, geralmente esses pacientes, né? Essa foto não é minha, mas essa foto é uma foto que eu peguei porque ela está muito bem desenhada. É. Mas Não, eu estou nós falando em não. tese. Em tese, doutor Celeno. Sim, sim. O que acontece? Nós não fazemos desobstrução só porque a obstrução existe. Isso é muito importante. E muitas vezes as pessoas acham que pelo fato de haver uma obstrução de uma artéria de perna, né, que a gente está falando da perna aqui, a gente tem que vencer. Não. A gente vai tratar o sintoma do paciente. Então, quando ele entra numa classificação de falta de circulação grave, ou seja, que está comprometendo a viabilidade da perna, ou então causando muito sintoma, aí a gente vai lá e intervir, né? Então, na maioria das vezes, a gente vai tratar baseado no sintoma. Se ele tem uma dor para andar, e essa dor acontece apenas quando ele vai andar, sei lá, 500 metros, 600 metros, raramente você vai tratar isso, porque ele responde muito bem com tratamento clínico. Agora, se você tem uma dor para 10, 20 metros, 50 metros, é uma pessoa ativa, né? É uma pessoa relativamente jovem, que está tendo dificuldade de trabalho, de fazer as coisas dele, você tem que tratar. Pior ainda é quando você tem o que a gente chama de isquemia crítica, ou seja, um risco de perder a perna.
E a gente não está falando aqui de dor para andar. Dor para andar, se eu estiver parado, eu estou numa boa. E aqueles casos em que, mesmo parado, você está numa situação crítica, risco de amputação. Esse você tem que intervir o mais rápido possível, né? Obviamente que tem alguns casos que nem, não dá para a gente intervir 100% das vezes. Então, algumas decisões acabam sendo só com um especialista, com um grupo de especialistas, com um time, uma equipe, que está acostumado a avaliar esses casos para definir a melhor conduta, né? Não é uma decisão muito simples a conduta que tem que ser feita. Ela tem que ser muito individualizada. A gente segue regras gerais, mas ela tem uma certa individualização que é muito importante. Claro, e eu, como clínico, lembro de outras possibilidades, como a idade do paciente e principalmente seus recursos físicos, né? Se o coração anda bem, se os rins estão funcionando bem, se o cérebro está bem, ou é uma pessoa demenciada que já está acamada, ou se o anestesista avalia e diz: olha, o risco é muito grande de ficar na mesa, né? Como é o jargão, ou seja, a pessoa ser operada e não sair da anestesia, porque o risco é muito grande de complicações por outras doenças até que a pessoa tem, que não são raras nessas situações que o doutor Celeno nos disse. A pessoa com pressão alta, obesidade, tabagismo, diabético, é um mar de pessoas, né, que a gente pode imaginar que exista e que daqui a pouco não é só uma perna entupida, né? Essa pessoa Não. vai ter outras complicações, como, por exemplo, já não enxerga direito, pode ter glaucoma, pode estar ficando cega porque não controla bem a sua diabetes, e o rim está falhando também, daqui a pouco vai precisar de diálise. Então, é uma situação muito complicada, né, doutor Sereno? O senhor pode salvar a perna, mas não vai acabar salvando o resto do organismo da pessoa. Por exemplo, imagina que você admite um paciente com infarto do coração e ele tem insuficiência renal. Qual é a prioridade sua? É salvar o coração, né? O rim a gente vê depois. Ele vai fazer a diálise dele, mas pelo menos ele vai estar vivo, né? Então, assim, você não vai deixar de fazer um cateterismo que vai usar contraste, que pode piorar o rim, porque o rim dele está transitoriamente ruim. Agora, a perna é diferente. Se ele está tendo uma dor só para andar, uma distância moderada, não envolve riscos, e ele tem já uma função renal ruim, pô, não vamos mexer nesse rim, né? Vamos tentar tratar clinicamente e deixar esse paciente ter a melhor qualidade de vida possível. Eu acho que qualidade de vida tem muito a ver com o que a gente está falando, né? Até nos anos 80, 90, a cirurgia vascular, Carlos, ela tinha uma meta que era salvar membros. Hoje em dia mudou muito isso, né? Pelo menos a cirurgia vascular moderna, ela quer dar qualidade de vida do paciente, salvando o membro ou não. O importante é o paciente estar vivo. Não adianta fazer uma cirurgia que vai durar 5 horas e esse paciente no outro dia tem um infarto, uma pneumonia e acaba morrendo. Então, isso aí, a visão ela tem que ser bem mais ampla. Perfeito, muito claro. O senhor me mandou essa classificação aqui, na verdade são duas classificações, né, que eu estou vendo, Sim, Fontaine e Rutherford. Parece que uma francesa e outra inglesa, é isso, doutor? o René Fontaine foi um grande cirurgião vascular de século anterior, né? Ele criou uma classificação chamada de Fontaine, que vai de 1 a 4. E Rutherford, né, um outro grande cirurgião um pouco mais novo que ele, mas também é um marco na cirurgia vascular, ele criou uma classificação também, né, que a gente usa hoje em dia. Mas, assim, nós classificamos os sintomas. Isso que a intenção, ninguém decorar, né, classificação. É entender que a gente classifica sintoma e, a partir desse sintoma, a gente vai definir tratamento, né? Eu coloquei um quadrozinho, não sei se você vai dar um clique, ele vai aparecer, Carlos. Acho que para frente. Isso. Então, esse quadro ele delimita mais ou menos o quando a gente trata paciente. Então, a claudicação, para quem não sabe, é a dor para andar. Então, você anda, aquele músculo recebe menos oxigênio, porque ele precisa de mais sangue, não chega, e ele tem dor e ele tem que parar. Ele tem que parar porque dói, né? Quando tem essa claudicação moderada, ou seja, para distâncias razoáveis, ou uma classificação severa, grave, para curtas distâncias, ou quando já envolve risco de perda de membro, né, que seria uma dor já parado, ou algumas lesões já de necrose, de ferida crônica, isso já envolve uma ação mais intempestiva da nossa parte. Aqueles quadros mais leves, mais tranquilos, eles acabam sendo tratados clinicamente. Muito bem. Quer dizer que, na sua prática do dia a dia,
O senhor tem na cabeça esse quadrinho aqui, porque é por aqui que vai ser indicado o tratamento, inclusive cirúrgico. Ah, sim, isso é uma coisa habitual para os cirurgiões, né? A gente já sabe o que aqui é, o que não é. Mas aquilo que eu falei para você, que você mesmo falou, né? A gente não lida só com o sintoma específico daquela determinada área, a gente pensa nas comorbidades, né? Na expectativa de vida, né? Então, eu não posso pegar um paciente de 90 anos que tem uma dor para andar 20 metros e querer tratar ele. Às vezes eu vou piorar, eu posso destruir a artéria que está razoavelmente estável e eu entrar numa enrascada, né? Então, a gente também tem que pensar nos sintomas e outros fatores. Esse próximo slide justamente é sobre a claudicação, e agora com essa claudicação agora está adjetivada, doutor Celeno. Ela é intermitente. O que significa isso? A claudicação intermitente é um nome, assim, é um termo que a gente usa na cirurgia vascular para designar o que é claudicação? É a dor para andar, né? Ela pode ter uma claudicação de outras origens, pode ser ortopédica, pode ser venosa, uma dor muscular, mas a intermitente ela tem algumas características. O que acontece? Você vai andar a determinada distância e vai doer e você vai ter que parar, porque você não vai aguentar. Ah, mas eu ando, dói um pouquinho, mas eu me arrastando eu consigo ir. Isso dificilmente a circulação é por obstrução arterial. A obstrução arterial, você não aguenta andar. Você vai parar e descansar alguns minutos, 1, 2, 3 minutos, vai voltar a andar. Aí, se você voltar a andar aquele mesmo tanto, vai doer tudo de novo. Por isso que a gente fala que é intermitente. Ela é repetida e geralmente ela é constante. Ah, eu acordei de manhã, o joelho estava meio duro, doeu um pouquinho, andei, mas depois esquentou o dia, eu comecei a andar sem parar. Isso não é claudicação arterial, né? Então, a claudicação intermitente ela tem essas características. Ela sempre vai se dar pela mesma distância e você vai parar para poder descansar um pouco. Na sua mente, quando o paciente diz que ele vai ao shopping e caminha 10 vitrines, ou o outro diz que pode caminhar o shopping inteiro até ter esse sintoma e ter que parar, isso é uma indicação de severidade ou simplesmente uma variação de pessoa para pessoa da mesma gravidade da lesão de obstrução da artéria? Não, é uma classificação sim, você tem que perguntar para ele como é o dia a dia, né? Se o paciente fala que ele anda um quarteirão, ou então ele vai daqui até a farmácia e para 3 vezes, além de você ter uma ideia da distância, você tem ideia de quanto se atrapalha no dia a dia dele, né? Então, você realmente vê. Uma coisa, por exemplo, se você subir morro, dói mais. Então, tem paciente que procura a gente que dói só para subir morro. No plano, ele fala que não dói. Então, nesses casos, a gente não costuma nem mexer, porque eu não vou mexer, abordar uma perna que ele sente dor só numa determinada situação de caminhada, né? Eu preciso intervir naquilo que realmente seja mais objetivo, né? Que realmente causa algum transtorno. Mas, às vezes, quando a gente tem dúvida, sabe o que a gente faz? Quando a gente está em ambulatório de hospital, a gente põe o paciente para andar no corredor. Às vezes, um corredor grande do hospital tem uns 20, 25 metros, você pede para ele andar até ele parar. A gente consegue mensurar mais ou menos a distância, né? É uma mensuração prática, barata e de vida real, né? Não é uma esteira, é algo ativo que ele está realmente andando. Então a gente usa muito isso na prática, sim. Uhum. Nós estamos falando da parte sempre de sintomas, né, da história do paciente, mas no seu exame físico, só para dar uma ideia para os ouvintes, qual é a sua abordagem do paciente? O senhor olha o paciente para ver, por exemplo, que o pé está esmaecido na sua cor, como chegaste a falar, toca no pé com o dorso da mão, porque a gente sente melhor a temperatura nesta região extensora aqui dos dedos, e vê que o pé está frio, como já falaste, mas que outros dados de exame físico o vascular, o cirurgião vascular, na sua especialidade, presta especial atenção, doutor Celeno? A gente tem que palpar o paciente realmente, palpar palpação de pulso, né? A gente vai palpar pulso. Vamos restringir a membro inferior, né? Que é muito comum para a gente. Palpação de pulso na virilha, palpação de pulso atrás do joelho, palpação de pulso nos pés. A gente vai ver se a chegada de sangue na polpa do dedo está rápida. Então,
aperta o dedo, solta para ver o quanto que ele vem. Você sabe que no diabético é complicado você avaliar, perdão, perfusão pela temperatura, porque ele faz uma vasoplegia periférica devido à neuropatia, ou seja, a doença do diabetes causa uma alteração neurológica periférica e às vezes está quente na pele, mas por dentro a musculatura é isquêmica. Então, no diabético é um pouquinho complicado isso. Além do exame físico básico, que é palpar, examinar, a gente às vezes olha entre o dedo dos pés, tira o pé todo, olha, palpa. Para a gente é super importante. A gente não trabalha sem exame físico. Eu, por exemplo, não consigo fazer telemedicina. Eu preciso palpar, olhar, ver a lesão, porque senão eu vou estar fazendo alguma coisa errada. Em consultório, a gente usa muito também aquele aparelho de ultrassom, ultrassom portátil, que é um ultrassom Doppler, que ele dá informação sonora do fluxo de sangue que está passando. Então, a gente usa ele, usa um aparelho de pressão para medir pressão na perna, assim como o clínico, né, o cardiologista, o generalista, ele vai medir pressão no braço, a gente mede pressão na perna também. E compara com a pressão do braço para saber o quanto de mais sangue está chegando na perna em relação ao braço. Então, tudo isso para a gente é exame físico, faz parte da consulta normal nossa. Por isso que eu falo, a nossa consulta de cirurgia vascular não é tão rápida assim, como de um cirurgião geral que vai examinar rápido e libera, né? A gente acaba tendo que perder um pouquinho mais de tempo. Essa medida tradicional da pressão arterial, que é feita no braço, utiliza aquele equipamento que a gente chama o manguito, né, que Isso. abraça o braço. Como é que aquele manguito é usado na perna, doutor? A coxa é muito mais grossa do que o braço, em geral, a não ser se que o camarada seja um gorila, um halterofilista, né? Mas que tipo de equipamento especial que o senhor usa na perna para medir a O mesmo pressão? manguito, só que não é na coxa, a gente põe na perna. A gente envolve a panturrilha, né? Obviamente que existem vários tamanhos de manguito de pressão, mas um dos manguitos habituais do braço, eles acabam cabendo bem na perna. Então, só que quando a gente vai medir pressão do braço, a gente usa um estetoscópio. E nesse estetoscópio, a gente é capaz de sentir a pressão máxima e a pressão mínima. Então, a gente fala que o paciente está com pressão de 13/8, né? Quando a gente vai medir da perna, a gente não consegue medir a mínima, porque a gente não usa estetoscópio, a gente usa um aparelho que é um sonar. Então, esse sonar, ele só vai me dar barulho na hora que eu tenho a máxima, que é o que me importa. Eu não quero saber da mínima, tá? Então, são algumas técnicas diferentes, mas a gente põe o manguito na perna, insufla com a bombinha lá e tudo mais, né? Até chegar uma pressão que a gente consegue medir ela mesmo. Mas o cirurgião vascular ele não vive. O cirurgião vascular que lida com doença arterial, ele tem que estar habituado e fazer muitas vezes o que a gente chama de índice tornozelo-braço, que é essa medida. Perfeito. Então, o paciente que está com claudicação intermitente severa, ele caminha 10 passos, a dor é importante, ele tem que parar. Ele está com a perna embranquecida, pelo menos o pé embranquecido, ele não tem temperatura, está muito baixo, está gelada a perna, a dor é terrível naquele momento. O senhor nem precisa medir a pressão, porque nessa hora é claro que não vai ter pressão, né, para ser medida, e deve existir uma obstrução pela sua experiência, pelo que eu já aprendi aqui hoje. Não, às vezes você tentar medir pressão, você vai piorar a dor do paciente, que a perna já está doendo. Você vai pegar um manguito e insuflar a 180, 200 milímetros de mercúrio. Ele vai bater na sua cara, né? Doutor, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Tira a minha dor, não crie mais dor. Então, às vezes é muito óbvio, a gente não vai ser tão invasivo, e a gente prefere por partir já diretamente para o exame, um ultrassom, né? Ou então, depois do ultrassom, intervir diretamente com uma angiotomografia, uma arteriografia digital e pensar na revascularização. Essas situações agudas, assim, são muito doloridas, como disseste. Isso merece uma medicação via oral, tipo um Tilenol, ou tem que partir para alguma coisa mais forte? Esses pacientes, raramente a gente vai dar coisa leve, né? Quando eles estão com uma dor muito aguda, porque teve uma trombose aguda no vaso e a dor é cruciante, é morfina praticamente que você vai dar. É um analgésico opioide, né? E a gente tem muita dificuldade
Aí nos Estados Unidos, eu acho que o uso de opioide ele é muito liberal. Aqui é meio contrário, né? Então o médico em si, ele tem medo de dar um opioide e ele às vezes dá uma dose baixa, o paciente fica com dor. Eu acho que é o seguinte, o médico ele tem que saber, ele tem que se portar na pele do paciente. Porque o médico, quando ele está internado, ele vive gritando de dor e quer que a enfermeira vá toda hora medicar ele. Ele tem que pensar no paciente também. Ele tem que dar remédio para dor. Então, muitas vezes, chega esses pacientes que a medicação que a gente vai dar é morfina. Morfina endovenosa para aliviar a dor até a gente propor, né, um tratamento final para ele. Mas é barra pesada mesmo que a gente usa, não é coisa pequena, não. Quando trabalhava no Brasil, eu notava isso, muitos pacientes com muita dor, com subdose de Total. morfina, e não só porque não estivesse prescrito, doutor Celeno, interessante, as enfermeiras seguravam, porque às vezes dizia lá na prescrição, quando necessário, ou seja, quando a dor for violenta. Nessas Sim. situações nós estamos conversando, é uma dor muito severa, Muito, mas as muito. enfermeiras seguravam, aquilo era uma questão assim, sabe, quase que de honra, não, não é tanta dor. Quem está sentindo a dor é o paciente, né? É porque criou aquela história que vai viciar. Antigamente tinha uma medicação chamada meperidina, né, que era a dolantina, né? A dolantina foi um desastre nos pronto-socorro do Brasil porque ela viciava demais e qualquer dor fazia uma ampola de dolantina e você via depois de um tempo os viciados de dolantina em pronto-socorro. Eles vinham à É, noite, olha, eu tô com dor e não sei o quê, aí me dá uma ia lá fazer uma dolantina para ele acalmar. isso, E às vezes ele já isso. sabia quando fazer água destilada, né? Porque às vezes o pessoal falava: não, não vamos dar tanto remédio para ele. Não, doutor, isso aqui não é dolantina, não. Isso aqui é água destilada. É, eu trabalhei em pronto-socorro um bom tempo, e em hospital universitário também. Eu trabalhei na emergência do hospital 4 anos, e eu fazia plantões, e às vezes eu trocava o plantão. E eu Sim. via os pacientes que repetiam, eles cuidavam para não ser o mesmo médico É, no mesmo dia. Em geral, a gente fazia terças de noite sempre, né, durante o ano inteiro. E às vezes tinha que trocar e encontrava o mesmo paciente 2 noites depois, indo lá pedir receita de meperidina, de dolantina. Tens toda a razão. Estou me lembrando você... desse episódio agora. É complicado mesmo, né? E Doutor a gente tá Celeno, ficando velho, viu? Hoje em dia os médicos não sabem o que é dolantina mais não, viu? pode ser. Resolvia alguns problemas de vez em quando e criava outros, né? Exatamente. Esse aqui é um gráfico do que nós estávamos falando, então, né? De uma isquemia grave. Eu estou vendo aqui o que, para mim, seria mais um pé diabético, é isso? Isso. O que acontece é que se você tem uma falta de circulação crônica, grave, e que ela não é restaurada e a doença acaba progredindo, e não tem uma formação de circulação colateral, né? Tudo aquilo que a gente falou, suficiente para suprir, em última análise, o tecido ele vai morrer. Você vai ter falta de suprimento sanguíneo tão intensa que o próprio tecido vai entrar em necrose, né? E o que acontece do lado direito, na figura do lado direito, é uma gangrena de pé, né? Ou seja, é um pé que já está preto, mumificado, sem circulação. Quando chega nesse ponto, Carlos, que está cometendo praticamente o pé inteiro, às vezes a gente nem deve fazer revascularização, porque a gente não vai preservar quase nada da estrutura do pé. Então, em determinados pacientes, é preferível você fazer uma amputação em nível maior, muitas vezes no meio da perna, né? Em alguns casos, é até o nível da coxa que você tem que fazer e tentar reabilitar ele. Porque aí ele vai ter uma. A gente vai conseguir tirar da urgência, ele vai parar de ter dor, não vai tomar tanto remédio, não tem grandes riscos de ter outras complicações e reabilita. Agora, quando você tem necroses mais superficiais, acometendo parte mais distal, então, por exemplo, na figura da esquerda, que são úlceras crônicas, aí não, aí são úlceras que você consegue intervir. Você vai tentar revascularizar o membro, né? Se ele não tiver pulso. Algumas úlceras que acontecem em paciente diabético acontecem mesmo com o paciente tendo boa circulação. Elas acontecem por outros motivos, que é por uma alteração neurológica. Esse paciente ele perde a sensibilidade no pé, ele acaba criando feridas crônicas, inclusive com acometimento de osso. Então é muito comum o diabético ter deformidade óssea e osteomielite.
Então, por isso que eu falo que o pé diabético é uma entidade muito complexa e que envolve muitas disciplinas, né, da medicina para poder tentar tratar ela. Mas essas duas figuras, ela ilustra basicamente riscos graves de viabilidade no pé. Deixa eu entender melhor aqui, doutor Celiano. Eu estou vendo os dedos aqui com gangrena, tudo bem, a Sim. gente nota isso, está crescendo para o meio do pé, mas a partir do tornozelo está normal. Por que o senhor tem que tirar esse pé todo inteiro? Se o problema Na está só aqui na verdade, a ponta? delimitação na pele é uma coisa. A pele, ela está até delimitada, mas por dentro não. Então, a isquemia num pé desse, se você fizer uma incisão, eu vou tentar fazer a amputação onde está só delimitado. Na hora que você vai incisar embaixo, a musculatura está pálida, ela está inviável. Então, o que a gente vê por fora não é o que acontece por dentro. Então, quando chega metade do pé com uma gangrena assim, praticamente impossível você preservar alguma parte do pé. Às vezes, até a região do tornozelo, ela já está com isquemia, você incisa, não vem quase sangue. Né? Mas a pele é muito resistente à isquemia. Então, ela acaba que visualmente ela não aparenta muito. Tá? Por isso que às vezes a gente opta por amputações maiores mesmo. E a determinação do ponto da amputação, então, na perna, é dada pelos exames que nós vimos, e que falaste, por exemplo, a ecografia ou pela angiografia? Não, na verdade a gente define pela clínica do paciente. Porque o que mais importante para mim é o grau de circulação que está acometendo e a viabilidade que eu vejo na perna. Já foi tentado, inclusive, fazer isso que você está falando, né? Será que fazer uma arteriografia define o nível de uma amputação de membro, por exemplo? E viram que não. O que realmente define bem é a clínica, é o cirurgião vascular examinar, palpar pulso, ver a viabilidade muscular e determinar aquele ponto, né? A gente fala muito, né? A gente entrou numa espiral de falar de perda de membro grave, mas eu sempre falo para residentes ou então alunos que estão começando, às vezes eles pegam casos que o paciente tem uma gangrena no dedo, por exemplo, o pé é completamente viável, mas ele tem uma gangrena no dedo, uma úlcera crônica. E aí você pergunta para eles, o que, que você vai fazer agora? Aí eles são inexperientes, falam assim, não, agora tem que amputar. Aí eu falo, não, você não vai fazer nada, você vai revascularizar a perna, né? Então, antes de você tirar um tecido necrótico, você tem que primeiro abrir a torneira, você tem que prover esse membro novamente com sangue para poder salvá-lo, tá? Se chega um paciente idoso com incapacidade da gente revascularizar, fica cada vez fica complicado para a gente, né? Mas a gente tem de fazer. Então, por exemplo, para a gente revascularizar um membro, hoje em dia a gente faz uso, né, de duas técnicas que são atualmente bem consagradas. Então, por um lado, a gente tem uma cirurgia aberta, que é a nossa famosa ponte, né? As pessoas conhecem muito bem a ponte de safena, que é usado no coração, mas a gente faz ponte de safena na perna também. A ponte nada mais é do que você pegar sangue num ponto e desviar para outro ponto. E aí você vai usar um cano para fazer esse desvio, que pode ser a própria veia safena da perna, que é uma veia grande, comprida, né? A gente usa ela para fazer esses desvios de sangue. Por outro lado, se não tiver veia disponível, você pode usar próteses. São próteses feitas por tecidos, são industrializadas, que não é a mesma qualidade que uma veia, mas dá para ser usada em muitos casos. Então, essa cirurgia aberta ela é feita há muitos anos, desde a década de 50 e 60, né? De 1950 e 60, que se faz cirurgia de revascularização. Você tem ideia? Já tem o quê? 80 anos praticamente, né? 70 anos de cirurgia aberta. Ela hoje em dia ainda é considerada a top de linha, né? A durabilidade de uma cirurgia bem feita, ela é muito boa. Ela dura. Quando você vai comparar com técnicas novas, você compara com a cirurgia aberta. Por mais que ela seja antiga, vamos dizer assim, mas sendo bem feita, ela tem uma durabilidade muito grande. Qual o problema da cirurgia aberta? Tem incisão, tem corte, pode ter infecção de ferida operatória, tempo de recuperação é muito longo. Então, hoje em dia, o que é que a gente fez, né? A partir da década de 60,
Aí nos Estados Unidos, que começou, imagina, década de 60, faz muitos anos, tinha um radiologista intervencionista, né, que na verdade na época ele era só radiologista, chamava-se Charles Dotter. Ele começou, Carlos, a dilatar as... Olha que interessante, é uma história da medicina bacana isso que eu gosto de lembrar. Ele era um radiologista, aí os cirurgiões vasculares, eles mandavam os casos para ele fazer um cateterismo, para ver onde estava entupido. E o Dotter, ele era meio pancada da cabeça. Então o que ele fazia? Eu gosto, puxa, é uma obstrução desse tamaninho, será que eu não consigo tratar? Então ele pegava catéter e ele ia enfiando um atrás do outro e ele ia fazendo que dilatasse por dentro o vaso. Então ele começou a dilatar as artérias que mandavam para ele só fazer exame. Chegou uma época que os cirurgiões vasculares brigaram com ele. Falaram assim, olha, é só para angiografar, não é para tratar. Resultado, o Dotter, depois de um tempo, ele ganhou o Nobel de Medicina, né, por conta da angioplastia, foi ele que iniciou, e ele é considerado o pai da radiologia intervencionista. Então, ele é o pai de todos nós, vamos dizer assim. A cirurgia endovascular nada mais é que tratar o vaso por dentro. Hoje em dia, para a gente, é o tratamento padrão, porque você faz isso rapidamente, é um furo na virilha praticamente, em que você atravessa a obstrução com determinado material e dilata com um balão, né, por dentro, ou então implanta um metal e expande a artéria para restaurar o fluxo de sangue. Tá? Então, a diferença é basicamente essa. Logicamente, tem muitos detalhes, mas hoje em dia, o que a gente pode tratar de cirurgia endovascular, a gente prioriza, e quando não dá, a gente recorre à cirurgia aberta. Duas perguntas rápidas sobre esse slide. Primeiro, à esquerda, desculpe, na cirurgia aberta. Isso aqui é uma veia, ela não é preparada para receber as pressões como uma artéria, que tem toda uma estrutura elástica, como bem falaste antes. Qual é a sobrevida dessa veia servindo como ponte, no caso da cirurgia aberta? Não, a veia, ela não foi feita, mas ela aguenta. Ela aguenta e ela sofre um processo de arterialização. Então, ela começa a ficar espessada, porque o aumento de pressão dentro do vaso faz com que haja um aumento da camada muscular dela mesma. É como se ela virasse uma mini artéria, vamos dizer assim. Ela aguenta muito bem. Uma cirurgia de revascularização, por exemplo, uma ponte na coxa, depois de 5 anos, Carlos, 90% está batendo. Ela dura bastante, né? E às vezes o paciente ele acaba falecendo por outros motivos, porque ele infartou, porque ele teve um derrame, mas o negócio está funcionando ainda. Então, a veia, para a gente, é o melhor conduto que tem. O problema é que ela não está disponível em todo mundo, né? Mas quando a gente pode, a gente usa a veia sim, tem um resultado fantástico. Segunda pergunta, à direita, na cirurgia endovascular, com esse balãozinho aqui. Quando o catéter é puxado de volta, né, o caninho aqui que serviu para introduzir o balão, esse balão expande, como bem disseste, e está aqui no desenho. Quanto tempo dura esse balão aí? Ele tem que ser substituído, que nem os marca-passos ou que nem outros implantes que se faz no corpo? O balão, na verdade, ele vai ser, assim, a cirurgia endovascular você não vai remover a placa de gordura, você vai expandir, amassar a placa, só que o balão você vai desinsuflar e aquela artéria vai ficar dilatada, né? Como é que ela vai dilatar? Ela vai dilatar porque você esgarçou as estruturas do vaso, você expandiu, você rompeu músculo, você fissurou a placa e a própria pressão do sangue tenta segurar ela. Só que em muitas artérias, só você colocar um balão por dentro e dilatar, esse vaso volta de novo, ele recolhe quase que instantaneamente. E aí o que é que se inventou? Na década de 70, foi feito o desenvolvimento de balão, 70 não, década de 80, né, e começo de 90, inventaram-se o quê? Os stents. Então os stents são malhas metálicas que são colocadas no vaso e evitam que o vaso recolha totalmente. Mas não fica nada, né? O balão, você insufla e depois desinsufla e tira fora ele mesmo. O stent fica lá. E a sobrevida desse stent é boa? Não poderia obstruir novamente? Pode, aí é que tá.
dependendo de onde você põe o stent, você tem riscos maiores ou menores de entupir. Então, se você coloca um stent num vaso grande, na aorta ou numa artéria ilíaca, que são os primeiros ramos da aorta ainda na barriga, a durabilidade é muito alta. Se você botar um stent na aorta numa artéria ilíaca, depois de 5 anos, 95% vai estar funcionando bem. Mas se você coloca um stent numa artéria da coxa, que é uma artéria móvel, que ela sofre várias deformações durante a caminhada, agachar, aquele metal não era para estar lá. E aí o que acontece? Ele pode entupir, porque ele cria um processo inflamatório. Então, depois de 2 anos, vamos dizer assim, de um stent colocado na coxa, praticamente 60% só vai estar funcionando ainda. O resto pode ter entupido já. Não quer dizer que esse paciente vai perder a perna, porque por mais que entupa o stent, formou circulação colateral e o membro foi preservado. Tá? Então, entupiu o stent, não tem problema. Se o paciente tiver assintomático, a gente ganhou o jogo. Amém. Aqui nós temos alguns exemplos, eu acho, desses procedimentos, né? Então, aí o slide é mais para ilustrar o quanto de tecnologia tem utilizado para isso. Então, você tem desde stents que são revestidos por um tecido, já foi tentado criar stents que são totalmente absorvidos. Hoje em dia, a técnica, assim, padrão ouro, porém ela é muito cara e ela não está acessível a todos, é você usar um laser para quebrar a placa de ateroma, aspirar o fragmento de placa e dilatar essa artéria com um balão que tem uma droga que evita a proliferação, né? Isso, vamos falar dos Estados Unidos, é feito muito, porque é um país que acaba gastando muito dinheiro realmente com a saúde, e você tem isso de uma forma mais ampla. Mas a nossa realidade brasileira não é simples. Um tratamento completo desse, com esse material que eu lhe falei, não sai por menos de 30, 40 mil reais. Muitas vezes só de material, entendeu? Então, num contexto, por exemplo, Sistema Único de Saúde, em que a maioria dos pacientes que têm esse problema vão ser tratados por lá, a gente tem poucas opções. Mas a gente consegue usar os stents, tem stents maleáveis, balões de dilatação, mecanismo de vencer a obstrução. A gente está falando aqui, eu acho engraçado, a gente está falando sobre tratar uma obstrução arterial, mas o mais difícil não é colocar um stent. O mais difícil é atravessar a obstrução. Porque uma coisa é uma artéria parcialmente entupida e eu uso um fio para atravessar aquilo que está parcialmente entupido. O problema é quando está tudo entupido. E às vezes o meu fio ele não consegue vencer a obstrução. E a gente não chega nem ao ponto de colocar nenhum stent. Né? Então, a maior dificuldade que tem mesmo é a gente vencer as obstruções crônicas e às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente tem que fazer cirurgia de ponte de safena mesmo. Interessante. Pois é, quantas nuances, né? Por isso existe especialista. Oi? Por isso existe especialista. Então, isso envolve tempo de treinamento, né? Para a pessoa estar habituada a vencer uma obstrução, por exemplo, na artéria coronária, ele tem que ter muito tempo de prática, tem que saber o fio, ele tem que saber se a ponta do fio é específica para atravessar aquela lesão. Então, a densidade de conhecimento é muito grande. Para você tratar uma artéria intracraniana, quem mexe é só um neurointervencionista. É um profissional que está habituado só a mexer com o cérebro, ele tem os materiais só dele, né? A gente que vai mexer em artéria periférica, temos só os nossos materiais, que são muito especializados. Você tem que saber. A gente fala que a gente tem que saber um pouco de técnica operatória, né, de manuseio, e um pouco de conhecimento de material também. Nós tínhamos um colega, o Dr. Renan Uflacker, não sei se chegaste a ouvir falar, que foi aqui o papa dessa radiologia intervencionista. Eu acho que, inclusive, no cérebro, né? Ele bolou várias situações, várias técnicas. Tinha, inclusive, o livro que era considerado a Bíblia da radiologia intervencionista por um certo período. E por essas coisas do destino, acabou vindo a falecer por uma doença neurológica degenerativa. Sim. Ele trabalhava na Beneficência Portuguesa, aqui no Brasil, e é brasileiro mesmo, e depois acho que foi para Carolina do Sul, Carolina do Norte, não me lembro agora. Fez um serviço brutal aí nos Estados Unidos, é uma referência mundial,
Ele tem 2 livros, né? O livro inicial dele, que é de radiologia intervencionista, que poucas pessoas têm hoje em dia, porque ele não é mais publicado, né? Está esgotado, é. Eu tenho o prazer de ter em casa, assim, é uma coisa fantástica de ler. E ele tem um livro de anatomia vascular. E para mim é o livro mais completo de anatomia vascular que já foi publicado. Tem mil nuances de vasos que você não acha em lugar nenhum. Então é um orgulho do Brasil, realmente foi para o mundo. Ele era lá de Porto Alegre, né, originalmente. Sim. É. Muito bem. Vamos partir para um outro tópico, doutor. Nós estamos nos encaminhando para o final da live, mas nós temos que falar sobre aneurismas. O que são os Sim. aneurismas e por que sempre se lembra aneurisma de aorta? Parece que essa expressão sempre vem junta. É verdade, é verdade. Porque ela é muito comum, né? O que é o aneurisma? O aneurisma é uma dilatação do vaso. Então a gente falou até agora de obstrução, a gente vai falar o sentido oposto. Em algumas pessoas existe uma degeneração na camada da artéria, por vários fatores, né? Fatores metabólicos que fazem com que haja uma degeneração do conteúdo, né, de algumas proteínas da artéria, e essa artéria com o tempo vai dilatando. Por que dá muito na horta? Especificamente nesse segmento da horta, entre as artérias que nutrem os rins, que são esses dois bracinhos que vocês estão vendo, e quando ela bifurca, porque tem algumas características de fluxo de sangue que fazem com que essa região seja mais frágil. Mas pode haver aneurisma em qualquer artéria do organismo, isso é bem lembrado. Então, por exemplo, em crianças, você tem uma doença chamada de doença de Kawasaki, que cria aneurisma na artéria do coração, né? Artérias intracranianas são muito comuns, são grandes causas de rompimento e morte encefálica em adultos jovens, né? É o famoso AVC hemorrágico. Você pode ter aneurisma na aorta torácica, no tórax, artéria de perna, aneurisma em artérias de vísceras. Então, é espalhado. Só que a grande incidência é de aneurisma na aorta abdominal, né? E ela é mais comum em quem? O típico paciente portador de aneurisma de aorta abdominal é o homem, porque ele acomete o homem mais que a mulher, numa proporção de 4:1, mais ou menos. Homem de meia idade, hipertenso tabagista. Se tiver história familiar, então, ferrou. Tanto que quando a gente pega um homem com aneurisma de aorta, a gente obriga que os familiares façam rastreio, porque muitos deles têm aneurisma também, homens, e às vezes eles têm que ser tratados. Então, o aneurisma de aorta, ele é uma doença grave porque essa artéria rompe. E quando rompe, a mortalidade é praticamente 100%. Né? Alguns serviços de excelência chegam a uma mortalidade de 60%, 80%. Por exemplo, em alguns centros americanos ou europeus que têm um volume de referência alto, eles muitas vezes conseguem salvar muitos pacientes. Mas se você for pegar um hospital de periferia, com baixo fluxo e baixo treinamento médico, quase ninguém sobrevive quando rompe. Por isso que a gente trata o aneurisma antes de romper. E a maioria dos aneurismas é diagnosticado sem querer. Eu vou fazer uma ressonância para ver não sei o que na coluna, dá um aneurisma. Vou fazer um ultrassom abdominal, acho um aneurisma. Perdão. O aneurisma é uma doença silenciosa. A não ser que ele esteja quase rompendo, ele pode dar dor. Mas na maioria das vezes ele não dá dor nenhuma, não. Que tipo de dor daria, doutor Celiano? Ele vai dar uma dor no meio da barriga. Uma dor pulsátil, uma dor muitas vezes constante, que não melhora muito com posição, né? Eu já tive paciente que tinha aneurismas não tão grandes. O tamanho da aorta, para vocês terem ideia, a gente fala que o diâmetro de uma aorta dá mais ou menos o diâmetro de um polegar, né? O seu polegar. Então, dá aproximadamente 1,5 cm a 2 centímetros, né? Obviamente que o polegar de 2 centímetros é muito grande, mas no geral entre 1,5 cm e 2. Aneurisma é quando ele cresce mais de 50% disso. Mas não é porque ele cresceu para 3 centímetros que eu vou operar. A gente só trata aneurisma quando o risco de romper e causar algum problema é grande. Isso geralmente acontece só quando ele passa de 5, 5,5 centímetros de diâmetro. Então, a maioria dos aneurismas eles vão ser apenas acompanhados. Agora, alguns casos, a gente, mesmo não tendo tamanho muito grande,
ele dói porque ele está em expansão. Eu já tive paciente que ficou durante mais de ano e meio procurando causa de dor. E ele tinha um aneurisma de 3,5 cm. Fazia colonoscopia, ressonância, tratava com isso. Chegou uma hora e falou: vamos tratar o aneurisma? Vamos. Aí tratou, no dia seguinte já não tinha mais dor. Cessou a dor, né? Mas não é muito comum. Geralmente o aneurisma ele não dói absolutamente nada. E às vezes, quando ele começa a doer, porque ele está grande, ele está para romper. É como se fosse um cano começando a vazar água de alta pressão, né? E às vezes você simplesmente vai ter uma ruptura sem nunca ter tido sintoma antes e você muitas vezes morre em casa, porque morre por uma hemorragia maciça dentro do abdômen e ninguém sabe, assim, puxa, morreu, infartou. E às vezes é um aneurisma que rompeu. Então, assim, muitos pacientes sobrevivem, conseguem chegar no hospital ainda vivos, e alguns deles são operados e sobrevivem, mas posso te afirmar que a grande maioria não consegue sobreviver da cirurgia. E aí são quadros dramáticos, né? Eu me lembro, eu Dramático. estava num congresso de medicina e um colega fez uma preleção, uma fala, e depois foi o pessoal todo cumprimentá-lo, e dali a pouco eu estava saindo, ia ter um coquetel, e eu ouço um burburinho. Não é que o homem caiu no solo depois da preleção, da conferência, e o pessoal começou a tentar atender, entender o que estava acontecendo. Era um grande tabagista, mesmo sendo médico, não era obeso, tinha os seus 60 e poucos anos, homem, e depois se soube que desde isso foi meia tarde, desde pela manhã ele estava com uma sensação ruim, assim, não estava se sentindo bem, um certo mal-estar abdominal, que ele achou que tinha ingerido alguma coisa não muito boa no churrasco da noite anterior do congresso, e o fato é que ele foi levado ainda para o pronto-socorro, foi feito o diagnóstico, mas já não teve o que fazer. Sim. Até levar do hotel do Congresso até o pronto-socorro já é um tempo que é precioso, né? Como o doutor Celeno nos falou, e dali a pouco mesmo nos melhores serviços a gente não consegue salvar os colegas. Mas quando se consegue salvar Sim. e quando se chega a tempo, doutor Celeno, o que se faz? E aí eu não vou nem falar em relação à cirurgia de urgência, né? Vou falar da cirurgia eletiva, porque aí o paciente ele tem o diagnóstico. Ó, o que a gente recomenda? Homem, depois dos 60, 65 anos, ele precisa pelo menos fazer ultrassom de abdômen, como rastreio, tá? Antes disso, não há necessidade. Mas homem de meia idade para frente, pelo menos um ultrassom de abdômen tem que fazer para saber se tem essa dilatação e se tiver acompanhar. Houve a dilatação, chegou num diâmetro grande, tem risco de romper, ele tem expectativa de vida, a gente vai definir o tratamento. Então, a cirurgia aberta, né, igual a gente falou na perna, existe cirurgia aberta com aneurisma de aorta. Na verdade, é a cirurgia realizada desde 1955, né? Ela foi tentada algumas vezes antes. Você sabe que o Einstein morreu por aneurisma de aorta roto, né? Só que na época empregaram uma técnica que é até anedótica. Eles, naquela época, na década de 30, 40, eles envolviam a aorta com papel celofane, que é o que fizeram com Einstein, para criar tipo uma carapaça inflamatória e segurar a progressão do aneurisma. Obviamente que não funciona, não funcionou com Einstein, todo mundo sabe, ele morreu de aneurisma roto 8 anos depois de ter sido operado, até que durou bastante. Mas a técnica que é consagrada é uma técnica muito agressiva. Não é todo local que está habilitado a fazer isso. É uma das maiores cirurgias feitas. Você vai abrir a barriga de cabo a rabo e você vai afastar as vistas para poder chegar até a horta que está lá atrás. E você vai fechar. Eu sempre falo para paciente também. Eu sempre faço a analogia do cano da rua. Quando você vai consertar o cano que passa na avenida principal, você vai desligar o cano das casas, vai quebrar o asfalto, né? Vai vir trator, é o que a gente faz. Então você fecha em cima, fecha embaixo a circulação, abre a artéria no meio e costura uma prótese no lugar onde tem a dilatação, né? E fecha tudo isso de novo e põe o paciente de volta. Uma cirurgia dessa, se a gente fizer muito rapidamente, a gente consegue fazer em 2 horas e meia, numa equipe bem treinada, tá? Logicamente, quem não tem tanto treinamento dura mais, né? Se tem alguma complicação intraoperatória. Mas, a partir da década de 90, né,
a gente foi presenteado com uma técnica menos invasiva para tratar o aneurisma. Então, em vez de abrir a barriga, o que que desenvolveu? Você coloca uma prótese por dentro. É a cirurgia endovascular. Então, são próteses metálicas, elas vêm com arcabouço metálico e um tecido por dentro, e você vai revestir a artéria por dentro. É um cano dentro de outro cano, tá? Logicamente, eu comecei a acompanhar a cirurgia endovascular, essas endopróteses, em 2005, 2006. Naquela época, a gente tinha próteses mais duras, mais precárias, né? Elas ainda estavam em desenvolvimento. Hoje, no ano 2022, eu posso falar que a gente tem próteses que são Ferrari, são Mercedes, né? E a gente tem acesso a elas e coloca, e tem uma durabilidade fantástica. Algumas cirurgias eletivas eu faço num dia, no outro dia eu mando o paciente embora para casa, ele não passa mais que 24 horas internado, e a gente faz por um acesso nas duas virilhas, né? Então isso revolucionou, hoje em dia é o padrão ouro para fazer aneurisma de aorta é a endovascular, mas em alguns casos a gente tem que recorrer à cirurgia aberta. Quer dizer que se o Einstein vivo fosse, teria recebido esse Mercedes das próteses. Ah, com certeza. Opa! Com certeza ele teria recebido, como as pessoas hoje em dia são tratadas, né? É esperado que a mortalidade, ela realmente, para a doença de aneurisma, diminuiu ao longo de 20 anos por conta da cirurgia endovascular. O maior acesso, né? Só que tem um problema, aumentou muito o custo. E aí a gente tem que pensar também em termos de saúde pública, né? Mas assim, a saúde ela acaba tendo custo realmente. No Brasil, não é todo centro que consegue fazer, mas em geral, você dificilmente tem um paciente que não é tratado por aneurisma no Brasil. Você tem alguns centros que são capacitados e consegue colocar a prótese. A técnica, em quem já está habituado, ela não é muito difícil, né? Mas não é para qualquer um chegar lá e querer enfiar uma prótese dentro da horta, né? Precisa de um tempo de treinamento, né? E saber corrigir as alterações. Um paciente que fez essa cirurgia aberta ou endovascular vai no seu consultório depois de alguns dias ou semanas e vai fazer uma revisão. No final da consulta, ele pergunta: doutor, e agora? Qualidade de vida, vida normal? Posso ter sexo com a minha esposa? Posso caminhar o cachorro todos os dias? Posso voltar para a minha corridinha? Posso ir para a academia? Ou eu devo me resguardar ao máximo, porque senão eu caio ali na esquina, na primeira forçada que eu der no meu corpo? Qual é a sua resposta, o seu comentário? Se você for fazer uma cirurgia aberta, nem que eu fale para você fazer normal, você não vai conseguir. Porque você vai estar todo mexido por dentro. Então a recuperação demora. Vai demorar alguns meses para você voltar ao seu que era antes. Mas assim, a intenção é você ser uma pessoa completamente normal, tá? Na cirurgia endovascular, isso acontece muito rapidamente. Só que a gente não está falando de pacientes jovens, né, Carlos? A gente está falando de pacientes de 70, 80 anos, que já tem uma certa limitação de vida. Mas, em geral, uma cirurgia dessa não afeta não é para afetar a qualidade de vida em si. Pode ser afetado por vários motivos, porque ele entrou em depressão, porque ele pegou uma infecção hospitalar, porque a mulher deixou ele e tudo mais, mas em si, uma cirurgia de aneurisma endovascular, você mantém a qualidade de vida. Tem muitos pacientes nossos que a gente dá alta, inclusive, né? A gente nem chega a acompanhar, porque muitos moram em outras cidades, outros estados. Então a gente faz uma cartinha para o médico que acompanha e fala: o paciente foi operado e tudo mais. A gente orienta a fazer um ultrassom de controle a cada tantos tempos e qualquer intercorrência encaminhar novamente para a gente, né? A gente não consegue acompanhar todo mundo. Mas é para ele ter vida normal. Eu acho que isso aí é o recado que tem que ser dado. Uma última pergunta: que tipo de medicação esses pacientes ficam recebendo? Eles têm que tomar uma vitamina, eles têm que afinar o sangue, eles recebem aspirina, eles recebem anticoagulante, eles têm que baixar a pressão. Qual é a informação que é dada ao clínico para acompanhar esse paciente? Esse paciente de aneurisma de aorta e foi operado, ele não é um paciente sadio, ele é um paciente doente pela própria aterosclerose. Então, ele vai ter história de tabagismo, ele é hipertenso, muitos têm diabetes, têm dislipidemia. Então, o foco do tratamento pós-operatório é o controle desses fatores de risco.
Então, por exemplo, existe até, muitas pessoas acabam confundindo, colocou uma prótese na horta, tem que dar AS para afinar o sangue. Na verdade, não tem que dar. O AS tem pouca influência na manutenção do sangue, que passa com uma velocidade altíssima, o fluxo é muito alto. Não vai trombosar nada se eu der ou não der AS. A gente dá aspirina para diminuir o risco dele ter um infarto, para diminuir o risco de acidente cardiovascular, AVC e infarto. Na verdade, é para isso que a gente dá aspirina. Então, esse paciente ele tem que ser acompanhado cronicamente para controlar colesterol, diabetes, pressão alta, manter um certo grau de atividade física. A alimentação não tem nada. A alimentação é a mais saudável possível para manter uma glicemia e um colesterol dentro dos valores normais. E anticoagulante não precisa nessas próteses também? Não, nem quando a gente vai colocar prótese na perna, de stent, nem quando a gente vai colocar prótese na horta, a gente não anticoagula, né? A gente só anticoagula quando tem algum quadro mais específico de risco de trombose, quando tem algum trombo já formado, que a gente não conseguiu tirar totalmente. São casos bem específicos. Na maioria das vezes você não usa anticoagulante, não. Doutor Celeno, excelentes explanações. Aprendemos muito sobre a árvore arterial do organismo, aprendemos sobre as questões de obstrução, aprendemos sobre as dilatações, sabemos quase tudo agora sobre o encanamento, doutor Celeno. Foi excelente a sua explanação, suas explicações, e eu gostaria de lhe agradecer muito em nome dos ouvintes aqui do canal. Peço desculpas de tomar mais tempo do que eu gostaria, da sua família, por exemplo, mas foi muito importante. Lhe agradeço muito ter enviado, inclusive, os slides, os diagramas, os desenhos, que permitiram assim, facilitar a explicação, com certeza, e a compreensão ficou muito facilitada, certamente. Doutor Celeno, microfone aberto para a sua despedida. Não, eu agradeço novamente o convite do canal, né? A gente está sempre à disposição para poder explicar para a população em geral algumas coisas que às vezes não são acessíveis. Essas explicações muitas vezes não são fáceis do leigo entender. Às vezes o próprio colega médico ele tem dificuldade de passar de forma didática, né? E os pacientes sofrem porque eles não entendem muito bem. E eu falo para o paciente, olha, se você entender um pouco o que você tem, já me ajuda, porque você vai cooperar mais fácil, você vai ter uma aderência melhor ao tratamento. Então, acho que essa educação continuada, essa explicação, favorece o paciente a saber o que tem e aceitar o tratamento, né? Você falar para o paciente, toma esse remédio e tchau, ele não vai nem tomar aquilo que você está passando, né? Então, eu acho que é legal, né? As doenças arteriais, elas são muito comuns, não são tão comuns quanto doença de varizes, por exemplo, que acomete muita gente, mas elas são muito graves. E é importante a pessoa se detectar. Então, o que eu passo de mensagem é isso. Controlar a fatura de risco para aterosclerose, saber quando você tem um sintoma um pouco mais grave e procurar um médico rapidamente, fazer uma investigação de aneurisma se você tiver um fator de risco para aquilo, né? E realmente procurar atendimento quando for necessário. Excelente. Doutor Celeno, uma boa noite. Aguarde um pouquinho em off enquanto terminamos aqui. Agradeço a todos os ouvintes, assinantes do canal, membros do canal também, que inclusive estiveram conosco aqui, alguns nos assistiram. E a live vai ficar gravada, com certeza. Nós vamos ter, inclusive, segmentos colocados, porque é muito importante essa informação, esses dados todos que nós tivemos hoje sobre as várias doenças arteriais, graças à participação do Dr. Celeno. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Boa noite.